Nós estamos aqui no município de Santa Luzia, Capril Grota da Cabra. Estamos aqui com o Thiago Lisboa, médico veterinário, criador. Thiago, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil aqui. É um prazer a gente poder estar aqui. Vamos conhecer um pouco do seu projeto, conhecer a estrutura aqui? Vamos lá. Vamos lá? Vamos conhecer aqui desse projeto Capril Grota da Cabra, aqui no município de Santa Luzia. Isso. Fala um pouco pra gente aqui desse trabalho que você fez aqui, que chama atenção já quando a gente chega, né? Instalações. Você fez um trabalho aqui com instalações num modelo bastante diferente do usual que a gente tem acostumado a ver por aí, né, Thiago? Exatamente. Aqui nós optamos por funcionalidade e benefício-custo, onde a gente trabalha com a estrutura leve, de baixo custo, de fácil manutenção. Se eu quiser montar o Capril em outro lugar, eu consigo transferir. Se eu quiser ampliar, eu consigo ampliar. Então, a nossa meta aqui é sempre trabalhar com bem-estar, funcionalidade e baixo custo, mas sempre prezando na qualidade e conforto. Como é que é essa estrutura que a gente está vendo aqui? Você fez uma estrutura aqui com eucalipto tratado e os arcos aqui de armação, estrutura metálica com sombrite, não é isso? Como é que é essa estrutura? Explica para a gente um pouco dessa estrutura. Aqui nós fizemos os arcos, são de estufas agrícolas, usado muito para morango, principalmente na região de Barbacena, né? Coisas para produtos mais delicados, então que é uma estrutura leve. Eu optei por colocar a lona, né, o filme transparente, porque dá uma resistência, questão de chuva também, e por cima a gente tem um sombrite de 70%, para dar o conforto térmico para os animais, mas ao mesmo tempo eu ainda tenho claridade e luminosidade para secar minha cama, então eu tenho camas dos animais sempre secas com essa estrutura. Um pé direito alto, pé direito de 3 metros, a parte mais baixa, então a gente tem ventilação, então a gente tem aqui troca de calor, muita ventilação, e claridade e calor suficiente para secar as camas durante o dia. E nós estamos aqui exatamente numa semana que está fazendo muito calor, né? A gente percebe nitidamente aqui que o ambiente está muito fresco aqui dentro. Né? Quer dizer, embora a gente está falando aqui de uma estrutura de estufa, mas exatamente por esse trabalho que você fez, de ter um pé direito alto, né? essa posição também aqui leste-oeste, e o trabalho que você fez aqui com esse sombrite, permitiu esse bem-estar animal, essa ambiência muito adequada aqui, né? Exatamente. Aqui quando a gente chega meio-dia, se tiver essas ondas de calor, obviamente fica muito quente aqui, mas quando você sai da estrutura, da instalação, você vê a diferença, igual agora aqui, dentro tá fresco, a gente está no sol, são agora 8, 9 horas da manhã, a gente já está sentindo um calor aqui fora, quando você entra você tem bastante conforto dentro. A gente preza muito por isso, com conforto dos animais, sanidade. E aí, falando aqui ainda de instalações, você fez a opção aqui, também é outro diferencial, a gente tem falado isso sempre quando a gente tem passado aqui com a expedição, né, que antigamente tinha-se toda a ideia, né, pré-concebida de que toda cabra tem que ficar enripado, né? Exatamente. E aqui você já tem todo o trabalho desde o início aqui com piso batido, com chão batido, né? Sim, aqui a gente achou terra batida, a cama de serragem e o acúmulo de fezes, até um diferencial aqui que a gente não tem problema com moscas aqui dentro da estrutura. Por quê? A fermentação das fezes, da urina junto com a cama, impede a proliferação e a multiplicação de moscas. Então até esse conforto a gente tem para os animais e para a gente mexendo aqui. E então a gente não tem problema com cheiro, com nada. E dentro dessa adaptação para os animais aqui, os animais, inclusive que vieram ou que vão ter trabalhado em Capril de ripado, quando a gente vem para o chão batido, você vê que o conforto animal é muito melhor. É diferente, diferente. Até a parte quando eles estão ruminando, eles passam a impressão para a gente que estão mais confortáveis no dia a dia. Às vezes eles gostam de cavar um pouco, deitar, a gente vê que tem um conforto diferente, a gente vê que tem um colchão natural aqui para eles. E a gente tem falado muito isso, que bem-estar animal, há um tempo atrás, se falava como se fosse uma moda, etc. O bem-estar animal hoje é uma exigência, né? Sim, sim. É um cuidado que todo produtor tem que ter, independente da atividade. No início do meu projeto, eu sempre prezei, e é uma das nossas normas de conduta aqui, primeiramente o bem-estar animal, independente da produção. E aí, falando um pouco ainda das instalações, como é que são os outros equipamentos que você tem trabalhado aqui, bebedouros, coxos, saleiros, o que você teve a opção de colocar aqui? Sim, aqui nós optamos, falando do baixo custo e da funcionalidade, meus coxos são de bombonas plásticas, eu como essas bombonas, a gente lava, faz todo um processo de tratamento nelas, preso com réguas e parafusos do lado externo, então a gente tem a comodidade, o animal come por fora, se eu precisar entrar com um veículo maior, os meus coxos são móveis, eu consigo levantar um caminhão, alguma coisa para descarregar, a gente consegue ter essa mobilidade no dia a dia, bebedouros automáticos com boia. Aqui, como a gente está com poucas cabras aqui, eu tenho um bebedouro, mas o projeto é a gente colocar mais 2 à medida que for aumentando os animais. Saleiro também de bombona, bastante funcional. As portas, portões, à medida da experiência, nós descobrimos que se a gente colocar esse travamento para fora, a durabilidade é maior, que as cabras não apoiam para tentar subir, então elas não quebram tanto, igual são nas outras baias.
Isso a gente viu ao longo do dia a dia. É um aprendizado diário. Exatamente, na prática. Então isso é bem funcional. Eucalipto, tábua de pinos, bombona plástica. É fazer instalação funcional, instalação que são duráveis, né? Porque tem uma qualidade do material durável e de baixo custo, né, Thiago? Exatamente. É usar esse tripé, né? Durabilidade, economicidade, né? E pensando aí nessa questão do manejo, do bem-estar animal. E o resultado é uma produtividade maior e com qualidade. Né? A gente colhe isso no futuro. Então, nós estamos vendo aqui as instalações, né? Aqui com o piso de chão batido, os coxos aí utilizando as bombonas plásticas, que são facilmente encontradas aí de baixo custo, os coxos também utilizando a bombona, e os bebedouros automáticos dos animais utilizados aqui nas instalações. Bem, Thiago, falando ainda aqui das instalações, né, você fez aqui uma série de divisórias pensando no manejo também aqui em categorias animais, né? Exatamente. E a gente vê já essas divisões aqui. Fala um pouco pra gente dessa ideia. Minha divisão ela começa um pouco de lá para cá. Onde aqui a gente coloca os animais, as cabras prenhas. No momento a gente não tem nenhuma cabra prenha, a gente vai começar nessa estação agora. Então a gente tem mais liberdade para jogar com essas baias. Então a gente não fica muito preso. Essa baia é só para cabra, é só maternidade. Porque é um espaço pequeno, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer ele ser funcional. Então a gente não pode abrir mão. Essa baia eu não vou usar porque é baia de cabritas mamando. Mas a gente não tem cabritas mamando, nós vamos usar para outra coisa. Um exemplo aqui. A gente está usando com ração, silagem, com a baia que estava ociosa, a gente tira espaço do nosso barracão, tem um fluxo de ar maior, mais fácil de tratar a questão de roedores, que a gente está aqui na propriedade rural, tá presente, não tem como, um problema tem que presente, controlar, exatamente. Né? Tendo ou não tendo, a gente tem que controlar. Então, a ideia do Capri é o seguinte, as cabras, aqui seriam as duas primeiras baias, maternidade, só um adendo. Eu quero fazer 2 estações de monta. Então, a primeira estação vai ser um lado do Capril, a segunda estação outro lado, para eu poder controlar exatamente isso. Questão de lactação, secagem de cabras, a parte quando a gente for emprenhar, então fica mais fácil esse controle, esse ciclo. Ok. Então seriam as cabras paridas aqui, esse segundo setor seriam as cabritas desmamadas, desmamando. Por enquanto, como a gente não tem muitos animais, elas vão ficar aqui até o período de novilhas, como são essas aqui. Emprenhando, elas já vão para as baias grandes, por questão de espaço, a gente aproveitar o espaço que tem. Mas a funcionalidade normal com o Capril cheio, que aqui é um projeto para 84, 88 cabras, de mamando caducando, então seriam cabras mamando, desmamadas e as em lactação e reprodução. Perfeito. Então você trabalhando nas categorias, te facilitou o trabalho de manejo nutricional, manejo reprodutivo, né, fazer o trabalho de manejo sanitário, quer dizer, fazer as categorias animais, cada qual com a sua especificidade, com a sua exigência e facilitando todo esse trabalho de mão de obra aqui. Exatamente. Aqui eu tenho, para você entender, eu tenho um funcionário só, a gente consegue dar conta, é eu e ele. E o projeto, com certeza, com essa funcionalidade que você colocou, mesmo ampliando agora o número de animais, você continua Exatamente, por isso nós optamos por chão de terra batida, não ripado, além do conforto do trabalho de ter que rapar. Né? A concepção desse projeto foi feita de uma forma que eu mesmo pudesse fazer sozinho. Então, eu podendo fazer, eu sinto confortável de ter qualquer outra pessoa aqui para me ajudar, para me apoiar. A minha política aqui é essa. Vai facilitar todo o manejo do projeto. Exatamente, que a gente puder mecanizar, então já trabalho desde o início com a ordenha, maquinário, roçadeiras, motosserras, tudo para agilizar o trabalho, facilitar a vida no campo, que é uma vida pesada. Né? Começar certo e começar planejado, né, Thiago? Exatamente. Desde o início. Então estão vendo aí uma parte também aqui das instalações aqui do Capril Rural Taracaro, as diversas divisórias por categoria animal. Nós estamos tendo a oportunidade de ver aqui as divisórias que foram feitas já pensando na estrutura futura do Capril. Bom, Thiago, dentro do seu manejo aqui de nutrição, você tem feito um trabalho aqui semi-intensivo, utilizando piquetes, né? Isso. É o momento agora dos animais virem a pasto aqui, né? Os lotes estão vindo a pasto. Isso. Aqui a gente solta os animais, acabou a ordenha, a gente solta os animais para os 2 piquetes que a gente tem ali embaixo. O primeiro piquete, viu, Reginaldo? O de cima. O de baixo. Pode pôr no de cima. Tá aberto, o de baixo. Tá, então a gente põe. Então aqui a gente solta, elas ficam a parte do dia toda nos piquetes, formados de jig. As fêmeas em lactação, elas têm a ração da manhã, da parte do meio-dia, que elas fazem no piquete, e depois elas retornam para dormir com silagem e feno. Também à noite e de manhã já começa todo o processo. Como eu falei, a gente faz uma ordenha só por dia na parte da manhã. Uma coisa interessante também aqui desse manejo que você está organizando aqui os piquetes é a utilização da cerca elétrica, né? Sim, tem funcionado bem? Nós estamos vendo muito bem. Por exemplo, agora a cerca está desligada. Como a gente estava mexendo aqui, a cerca está desligada e elas respeitam muito bem.
Muito O bem. animal já está condicionado na cerca também. Já Aquilo que aprendeu nós falamos na a usar. padrão, já é condicionado, e abre a porteira, eles já descem. Tá. Então aqui essa soltura, os animais vêm aqui. E isso todo dia você tem trazido os animais a pasto. Todos Todo eles dia, vêm a pasto todo todo dia. Normalmente a gente solta primeiro as fêmeas lactantes e na parte da tarde as novilhas junto com as fêmeas em lactação, digo, corrigindo. Perfeito. Então, mas hoje nós optamos soltar tudo, então a gente está fazendo essa visita para conhecer o nosso pegar. trabalho. Então estou vendo aqui as cabras que foram ordenhadas agora, já indo aqui aos piquetes, junto com o lote de novilhas, nesse corredor que foi feito aqui com a utilização da cerca elétrica, que é utilizada aqui para a soltura dos animais aos piquetes. Bom, Tiago, então a gente está vendo os animais aí que estão a pasto, né, já nos piquetes aqui, como a gente mostrou aqui com a cerca elétrica, já a divisão dos piquetes, diversos piquetes, e os animais, dentro dessa rotina aqui de manejo nutricional, você tem conseguido conduzir bem os animais a pasto aqui, mantém bem aqui, tanto a produção quanto a escória corporal, a parte reprodutiva? Sim, a gente até observou, quando nós começamos a soltar nesse piquete de gigas, que é um capim bastante proteico, bem palatável, a gente teve um aumento, inclusive, na produção de leite. As cabras, a gente notou também, ficaram mais tranquilas, os animais ficam mais à vontade, mais soltos, então eles têm sombra para ruminar. Esse pasto está um pouco mais sofrido, a gente tem o de baixo também, que a gente está limpando ele agora, a gente está usando esse aqui, e provavelmente daqui a uns dias eles já vão passar para o piquete de baixo, a gente acabar a limpeza. Tudo cercado no choque, elas se adaptam muito bem, respeitam. No início elas experimentavam, tanto é que você pode ver que em alguns lugares tem 3 fios, é onde elas começaram a sair, colocamos o terceiro fio e só foi suficiente. E uma coisa interessante é que nessa condição aqui, os animais terem a oportunidade de estar nos piquetes, é essa oportunidade também do bem-estar animal solto, né, um animal que já fica também numa condição que não fica 100% confinado, né? Você cria uma condição ideal, né? Exatamente, é uma ambientação interessante. Eu reparei que tem pouco tempo a gente solta nesses piquetes, foi agora na época das águas que nós começamos, os animais muito mais tranquilos, mais fáceis de lidar, entenderam a rotina da ordenha, depois a ordenha vem para o piquete, então está sendo muito interessante a experiência para a gente e tem obtido muito sucesso. E a sua intenção é manter essa condição no sistema semi-intensivo? Tanto aqui como a parte de cima do aprisco, que a gente está formando também outros piquetes. Nós vamos ter a oportunidade de ver lá os piquetes e a capineira. Sim. Então a sua intenção, à medida que o rebanho for crescendo, é crescer também os piquetes, mantendo os animais aqui numa condição a pasto, para manter esse sistema semi-intensivo. Exatamente, a intenção é trabalhar 100% no semi-intensivo. Hoje as cabritas desmamadas elas não estão vindo para cá, por questão de manejo, tamanho de cerca, mas a intenção é agora que nós formamos os piquetes, a gente ter, a partir talvez aí de uns 3, 4 meses, a gente já poder soltar 100% do nosso rebanho no semi-intensivo. Nós estamos vendo aqui o lote de ovelhas que estão em lactação e também as novilhas, no piquete de gigas, né, com a utilização da cerca elétrica, os animais já bastante condicionados no uso da cerca elétrica, e no sistema semi-intensivo aqui do Capril Grota da Cabra. Tiago, outra importância dentro do projeto, né, de implantação da caprinocultura, da ovinocultura, ou qualquer projeto pecuário, é o planejamento alimentar. O seu sistema de produção aqui é um sistema semi-intensivo, parte do dia os animais a pasto, parte do dia os animais fechados. E você está fazendo esse trabalho de planejamento alimentar, né? Fala um pouco para a gente desse projeto aqui. Exatamente, aqui é uma capineira recente, foi plantada agora na época das águas, uma capineira de capiaçu, tem aproximadamente aqui meio hectare de capineira, e vai até lá no alto, onde aqui é a capineira onde a gente vai fornecer o verde para os animais e o excesso em si lá. Mas para trás, em outra área aqui da propriedade, a gente tem uma outra capineira grande também, onde a gente já tem uma capineira instalada e aumentamos ela, onde eu vou fazer a minha silagem também de capiaçu. Então eu vou ter tanto o capim in natura quanto a silagem para seca, né? A gente fazendo a comida para seca. Do lado de cá, eu vou piquetear, vão ser alguns piquetes. Ainda está sujo, nós plantamos um Miyagi aqui, não adaptou muito bem, não deu certo, então a gente vai substituir esse capim. A gente vai formar novamente, esperar as águas agora no final do ano, onde os animais vão ficar soltos também parte do dia. Parte lá embaixo, parte aqui em cima. Estou trabalhando nos piquetes aqui para deixar as categorias de animais a pasto em determinado horário do tempo e focar na capineira de capiaçu, capim in natura e a silagem do capiaçu. Exatamente. Esse é o trabalho aqui de implantação, né? E a importância desse planejamento alimentar aqui, pensando exatamente em 365 dias do ano. Como é que você vê isso, né, para os produtores que acompanham a Agenda Expedição Via Brasil, para quem está entrando na atividade,
né? A gente falar, às vezes a gente costuma brincar aqui nas entrevistas que o produtor normalmente começa pelo telhado, comprando o bicho primeiro, para depois pensar no planejamento alimentar, na instalação, etc. Fala um pouco dessa sua experiência aqui no planejamento alimentar. Exatamente, planejamento alimentar é tudo. Eu, por experiência como veterinário, a gente já viu muitas vezes o pessoal compra a vaca e depois vai preocupar o que vai dar de comer para essas vacas. Então foi uma preocupação que eu tive aqui desde o início, porém tivemos muitos percalços. Aqui, por ser uma propriedade antiga, estava abandonada há muito tempo, a gente tem problema com de cercas. Então eu plantei mais ou menos 2 hectares de capiaçu na outra parte da propriedade, tivemos invasão de gado que comeu o capim na raiz. Então eu tive que optar pela compra de silagem. Então sim, eu tive o planejamento, mas o meu projeto teve um furo. Um intercalço no meio do caminho. Exatamente, e conseguimos resolver isso. Então a gente tem uma capineira a pleno vapor lá embaixo e temos agora essa na porta aqui do capril, exatamente facilitar o manejo e a praticidade do dia a dia. A gente tem visto em vários caprios que nós tivemos a oportunidade de visitar esse trabalho utilizando o capiaçu, utilizando muitas vezes ali também o curumi, utilizando o zuri, né, fazendo in natura e também fazendo até mesmo feno com o zuri, o feno com o curumi, né, e no caso aqui você está optando aqui pela silagem do capiaçu. Como é que você tem visto a utilização da silagem do capiaçu na nutrição das cabras? O que eu tenho acompanhado tem dado um resultado muito bom, principalmente pelo volume em pouca área, né? A vantagem para a gente que eu vejo além da parte nutricional é exatamente isso. Você com uma área menor você consegue ter mais volume do que uma silagem de milho. Lógico que não tem comparação uma silagem com a outra. Mas pensando em volume, em quantidade de comida, de matéria seca, o capiaçu para mim aqui é uma opção bem interessante. Lógico que a gente vai adaptar a dieta, nós vamos formular essa dieta, ver o que precisar complementar, nós vamos complementar. Então a gente está fazendo o grosso, o volumoso e os ajustes que se derem necessários a gente vai fazendo ao longo do tempo e da dieta. Então, uma pequena área com um bom volume de produção que atende a sua necessidade de volumoso, adaptando a dieta de acordo com a categoria animal. Quer dizer, exatamente, a intenção nossa aqui não é perder capim, mas fornecer para os vizinhos, porque nós já passamos a perda, a gente sabe o que é isso. Tá certo. Nós estamos vendo aqui a área de implantação aqui da capineira, mais uma capineira na propriedade aqui, no Capril Grota da Cabra, aqui no município de Santa Luzia, do criador Thiago Lisboa. Thiago, dentro das instalações aqui, você também fez esse cômodo aqui, que é um cômodo de apoio aqui, né, para rações, produtos veterinários, onde você está armazenando leite hoje. Como é que é a ideia dessa estrutura aqui para o Capril? Aqui a gente tem um barracão pequeno, de chão batido mesmo, muito simples, porém, como sempre, muito funcional. Aqui a gente guarda um pouco de maquinário, medicamentos, e aqui tem um freezer principal, onde a gente estoca o leite, porque, não sei se todos sabem, o leite de cabra permite esse congelamento. Então a gente congela em baldes de margarina, lavados, esterilizados, e vamos descongelando à medida da necessidade do processamento. Então a gente trabalha aqui com mais ou menos 300, 350 litros congelados, e eu levo na quarta-feira, geralmente eu levo o leite, ou alguns dias esporádicos, para quinta-feira eu poder processá-lo. Esse leite congelado é que você está fazendo o trabalho de comercialização. Exatamente, aqui a gente pasteuriza, a gente faz o queijo, em Belo Horizonte eu tenho uma massa de Boursin também congelada. Perfeito. A gente tem resfriado e congelado, que à medida da demanda a gente vai processando. Vamos falar um pouco dessa comercialização, dessa estratégia aqui do Capril Grota da Cabra, aqui no município de Santa Luzia. Estou vendo aqui o galpão de apoio com os produtos veterinários, equipamentos, e aqui o freezer que está sendo utilizado nesse momento para congelamento do leite de cabra aqui da ordenha do dia a dia. Thiago, ainda falando das instalações aqui, nós estamos vendo o seu projeto aqui da sala de ordenha, né? Explica para a gente um pouco como é que é a concepção, o que você está trabalhando aqui na construção da sala de ordenha. Sim, aqui a gente tem a rampa que dá acesso ao palanque da ordenha, né? Ela já foi feita frisada para evitar os animais derraparem. Até então não precisamos de colocar nenhum guarda-corpo aqui, até pelo condicionamento dos animais, o nosso manejo, nós não temos necessidade. Mas se precisar a gente já tem os pontos de acesso. Aqui a gente ainda está terminando, eu vou pôr mais uma bateria de canzis pro lado de cá fechando, tá? Os canzis vão fechar, vai ter uma corda com a carretilha que vai fechar esses canzis automático para facilitar o manejo. O coxo pro lado de fora. Então a intenção nossa aqui é, para ter um conforto, é ordenhar 10, 12 cabras por vez para poder ficar mais confortável. Exatamente. Você fez aqui essa estrutura do coxo externo. Isso, ainda está em construção. Com as cozinheiras aqui que você está colocando aqui para fazer. E esse tipo de plataforma fixa, de concreto, já fazendo na altura ideal, facilitando o manejo, limpeza e tal, foi a sua concepção para facilitar, como você falou, toda a instalação, pensando sempre em funcionalidade. Exatamente. Né? E quando a gente estiver usando o canzil, vai vir uma régua aqui também para maior conforto dos animais e evitar acidente
mesmo que não caia, mas desliza uma pata, alguma ferida, alguma coisa, então ainda vem Vai mais ficar uma com peça a contenção. aqui, vem um guarda-corpo para retaguarda dos animais. Você precisa de uma parte de apoio também, que aqui já a estrutura também com a bancada, a pia, né, para lavar, higienização, fazer todo o trabalho. Isso. Aqui a gente ainda está fechando, nós vamos fechar com armários debaixo da pia, debaixo do palanque, o nosso motor de ordenha fica debaixo, com a descarga para fora também, que não tem gás aqui dentro do capril, diminui bastante o barulho também, você pode observar durante a ordenha. Então esse coxo também sai, aqui a gente tem papeleira, o pré e pós-dipping, o teste da caneca, então aqui a gente ainda está em construção, adaptada. A gente está aprendendo e acabando de construir durante o uso. Mas já com a o importante é dar o pontapé inicial. Mas com a estrutura já bastante funcional de baixo. Exatamente, sempre funcional e bastante com durabilidade, né? Com o material que você está utilizando aqui, com vida útil longa, né? Isso, exatamente. E você mesmo já no início, né? Você está no início do projeto, começando o projeto com poucos animais, mas já pensando sempre em fazer estrutura, pensando a longo prazo. Sempre a longo prazo. Pensando já no crescimento do plantel. Inclusive a ordenha, né? Você já está com a ordenha. Já. A ordenha chegou primeiro que as cabras aqui. Então já utilizando aqui a ordenha automática. Sim, não deixa de ser um aprendizado para a gente, manutenção, limpeza. Então a gente, quando o plantel crescer, a gente já tem a expertise suficiente para poder tocar essa maior quantidade de cabras, de leite, né, futuramente. Perfeito. Então nós estamos vendo aqui a estrutura já da sala de ordenha, que está sendo construída, já na fase de implantação do capril aqui, Grota da Cabra, município de Santa Luzia. Bom, Tiago, nós vamos ver agora o trabalho de ordenha que você tem feito aqui no capril, né? Isso. Como é que é esse trabalho? Como é que você tem trabalhado a ordenha aqui? O capril que está no início, como você falava para a gente há pouco, né? Está começando agora o projeto. Como é que você já está trabalhando aqui esse trabalho da ordenha? Aqui a gente optou por uma ordenha diária. A gente estava fazendo na parte da tarde, mas por questão de horário, de outros serviços que a gente tem aqui na propriedade, nós transferimos para a parte da manhã, foi onde a gente se adaptou melhor. Então, como eu tenho poucas cabras, a gente não está utilizando o canzil ainda, porque a gente está terminando. A prioridade nossa agora era plantar, aproveitar as chuvas. Então, plantar capim, formar pasto. Então, a gente ainda está terminando a parte dos canzis, a gente está tirando individualmente nos animais. Então, os animais saem da baia, já estão acostumados, já vão para o coxo, onde o Reginaldo já faz o trabalho, da ordenha. Isso. Você já está preparando aqui a plataforma, fez uma plataforma já de alvenaria, né? A canzileira que você está preparando, o objetivo são para quantos animais lá que você vai utilizar? No total aqui de mamãe na Caducano, são 84 animais, a ideia é mais ou menos de 40, 48 animais em lactação. E quantos animais por vez aqui na sala de ordenha que você vai conseguir trabalhar a ordenha? Aqui eu quero trabalhar com 12 para ficar mais confortável. Mesmo tendo mais canzis, a ideia é trabalhar com 12, colocar mais conjuntos de ordenha, né? Até então, quando a gente está com poucos animais, a gente está usando um conjunto só. E já desde o início pensando em ordenha mecânica para facilitar o trabalho. A ordenha chegou primeiro que as cabras. Tá certo. É importante para facilitar esse trabalho e já permitir, desde o início, já ir adaptando aqui todo o manejo. Uma política que eu tenho desde que eu comecei o projeto, há alguns anos, mentalizar e pôr em prática esse projeto, é o seguinte: eu quero aqui praticidade e agilidade. Do jeito que eu possa fazer, que o Reginaldo possa fazer. Eu optei por não trabalhar no riparo, por causa da questão de manutenção mais fácil. Então a minha ideia é essa: eu quero uma coisa que eu possa fazer, porque eu não tenho tanta experiência do dia a dia, então a gente trabalha dessa forma. A gente tem visitado diversos capris aí para o estado de Minas Gerais afora, a gente tem percebido na conversa com os criadores focados em ter poucos animais, mas animais de boa produção, né? Exatamente focando no volume de produção médio na propriedade com os animais com boa produção. Como é que é o seu projeto? O que você pensa nisso? Você quer chegar com quantos litros e qual a média de produção que você vê como ideal para você? O meu projeto eu ainda não penso em estabilizar em tantos litros, eu penso mais em número de animais. A gente trabalha muito aqui com bem-estar animal. Então, eu como tenho experiência, sou veterinário, tenho experiência um pouco com bovinos, então eu quero ter um ponto de equilíbrio. Eu não quero ter cabras dando seus 7, 8 litros, que eu vou gastar muito com ração ou mais mão de obra. Então, eu quero estabilizar uma quantidade intermediária de litragem por cabras e o mercado ainda está crescendo. Então, o meu mercado, eu tenho que alimentar ele à medida que eu vou crescendo também. Eu tenho que trazer uma genética de primeira. Então eu trouxe matriz de primeira para eu ir reproduzindo aqui. Então eu mesmo quero fazer o meu plantel. Montar o rebanho ao longo do tempo você vai estar chegando. Exatamente. Então eu não tenho um número X. Lógico que a gente quer sempre o máximo possível, mas dentro da estabilidade. Mas a ideia é trabalhar dentro do patamar de produção por animal, que você consiga, com o seu manejo nutricional aqui, sem ter muito investimento em nutrição, manter a média razoável, que tenha uma produção boa e custo-benefício para o capim. Exatamente isso. A gente está investindo na formação de pastagens,
formação de capineiros exatamente para tentar fabricar nossa comida toda aqui. Isso reduzir custo e poder investir cada vez mais, do que a intenção nossa é essa. Nós estamos vendo aí a ordenha aqui no Capuru Grota das Cabras, no município de Santa Luzia. Tem a oportunidade de ver o animal iniciando a ordenha aqui, nessa primeira ordenha do dia. O Thiago, outro detalhe sempre da ordenha são os cuidados da ordenha, né? Exatamente. Nesse trabalho aqui, vocês já estão, desde a introdução aqui, preocupados em sempre fazer esse trabalho. Desde o início, a gente faz o teste da caneca, né? Para detectar qualquer tipo de mastite. Fazemos o pré-dip. É atenção não só na sanidade do animal, quanto a qualidade da matéria-prima produzida. Exatamente. Eu acho que tudo tá ligado, né? Na cabeça. Você tem um animal saudável, você tem um máximo de higiene que a gente possa ter aqui, isso influi na qualidade do nosso produto final, que é o queijo, que é o leite. Então aqui a gente preza muito por isso. O Reginaldo já está craque aí na Reginaldo, aqui ele já... Às vezes ele que me chama a atenção, quando eu vou fazer, não, tá esquecendo disso, esquecendo daquilo. Então a gente preza muito por isso. Reginaldo, fácil de mexer com os bichos? Fácil de mexer com os animais? É fácil de mexer com os Fácil de animais? mexer com os animais? Fácil, muito fácil. Aquilo coisa simples, rapidinho, valeu. Reginaldo sempre trabalhou com vaca, então uma das formas de eu conquistá-lo aqui pra gente foi falar assim, olha, com cabra é o mais fácil, tem um tempo de retenção maior de leite, não tem aquela necessidade de tirar o leite 4, 5 horas da manhã. Provavelmente nós vamos fazer no início uma ordenha, a facilidade de percorrer longa distância, trazendo vaca para o curral. Isso já facilita muito o manejo. A gente ganha tempo no dia a dia, foi uma forma de conquistar o Reginaldo aqui pra gente. Cabra tem família, tudo aqui. É. O Reginaldo conhece uma por uma aqui, onde ele vai, elas vão atrás, qualquer coisa que acontece, essa cabra tá diferente hoje. Então a gente tem esse cuidado diário aqui, não só da alimentação, da ordenha, os cuidados todos da ordenha, como também a observação. E é um animal que fica facilmente condicionado em toda a rotina da propriedade, né? Sim, facilmente. Igual que antes a gente começava puxando na corda para cá, hoje já não precisa. Então, quando eles vão pro pasto dos piquetes, a gente já abre, eles já sabem que tem que ir. A hora da ração, eles já param, sabem que é a hora da ração das cabras leiteiras com lactação. A gente faz uma ração no meio-dia, então elas já ficam beirando a cerca, a gente brinca, até chama o Reginaldo. Condiciona muito fácil, né? Muito. São animais dóceis, adaptam muito bem. A docilidade dessa raça, então, é impressionante. Nós estamos vendo aí a ordenha aqui, dentro do Capuru Grota da Cabra, exatamente no manejo diário aqui da ordenha, já iniciando o Capuru com todos os cuidados aqui com o manejo de ordenha, com instalações, pensando no bem-estar animal, instalações práticas, funcionais, né, já com a ordenha mecânica sendo introduzida aqui na propriedade. Tiago, então nós estamos finalizando a ordenha aqui, né? Você vai utilizar o leite que você tem utilizado o leite. Nós vamos falar depois sobre a comercialização, mas todo o leite produzido no dia você já faz a utilização dele aqui na comercialização do Capuru. Sim, no caso hoje, como eu vou para Belo Horizonte, eu já levo o leite de hoje in natura, refrigerado, e tenho o leite congelado também, que na quinta-feira é o dia que eu tiro para fazer queijo, processar leite, é meu dia de trabalhar com queijo, trabalhar com leite. Então, dificilmente eu venho aqui na quinta-feira, eu fico mais por conta do leite. Eu faço isso em Belo Horizonte. E agora hoje recebeu o leite ali da Reginaldo. O leite que tirou hoje já vai embora. É o nosso diamante. Então, estão vendo aí o final da ordenha aqui, a recepção do leite, e vai depois um processamento aqui, tanto o leite fluido que é comercializado, tanto a produção de queijo, que nós vamos falar daqui a pouco com o Thiago, entendendo esse projeto da comercialização aqui na propriedade. Bom, nós estamos aqui no município de Santa Luzia, Capuru Grota da Cabra, com o médico veterinário Thiago Lisboa. Thiago, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil, aqui é um prazer a gente estar aqui. Thiago, a caprinocultura leiteira é uma atividade que está em franco desenvolvimento, não só em Minas Gerais, no Brasil todo, né? E você, médico veterinário de formação, atuava em outras áreas e agora optou aí pela caprinocultura. Conta pra gente dessa sua história, como é que a caprinocultura veio aqui para a propriedade e entrou exatamente no seu projeto de vida. Bom, é uma história talvez meio reverso, né, do que muita gente fez. Eu sou veterinário de formação
Atuei por 14 anos na área comercial, trabalhando com medicamentos veterinários, grandes animais, depois no finalzinho dessa carreira pet, e sempre meu curso foi focado em equinos. Então trabalhei com clínica de equinos, cirurgia de equinos, em laboratório com equipamentos de equinos. Então nunca pensei em cabra. O que eu aprendi de cabra na faculdade é que o que mata cabra é verme. E também a gente já caiu. Era o que você sabia. Era o que a gente sabia. Que foi passado pra gente no curso e o que eu preocupei em aprender para passar na disciplina. Então, a minha história com as cabras começou com a área comercial. Quando eu comecei na área comercial, eu comecei inclusive um ano antes de formar, eu já trabalhava na área comercial, e viajando, eu era promotor técnico de um laboratório, viajando com os representantes, eu sempre ouvia a mesma queixa. Vendedores aí com 20, 30, até 40 anos de trecho, que o maior lamento deles era não ver os filhos crescerem. Isso, meu primeiro mês de trabalho nessa área já tocou comigo. Passando por algumas situações que mexeu comigo, me comoveu, e eu falei, eu não quero isso para mim. Quando eu tiver meus filhos, eu quero ser pai presente, eu não quero ser pai de fim de semana, eu quero ver meus filhos crescerem. E na área comercial você estava direto do trecho, viajando, emendava 15 dias de viagem, já cheguei a rodar 9 mil quilômetros por mês, saía de casa na segunda, voltava na sexta. Então eu já vinha sabia que eu precisava de algo para ficar perto de casa. Uhum. E ao mesmo tempo, raízes familiares, sempre mexendo com bovinocultura leiteira do interior, mais de subsistência do que laticínio. Então sempre fui criado, nascido em Belo Horizonte, mas sempre criado férias, fim de semana, exatamente, fazenda, sítio, sempre ligado à terra. Inclusive a opção de veterinária vem em função disso, dessa ligação muito presente no sangue e na minha família. Então, eu casei, continuei trabalhando, viajando, e sempre com a minha esposa falando, quando nossos filhos nascerem, eu não quero essa vida para mim. Preciso, lógico, precisava de dinheiro, não podia simplesmente chutar o balde e caçar outra coisa. Então eu vim me planejando, eu vim buscando. Para eu dormir todo dia em casa, ou mais próximo de casa, o que eu conseguiria fazer num raio aí de 100 km de Belo Horizonte, que me satisfaria o pessoal, a realização profissional e também familiar. Aí eu vim estudando, peguei. Gado de leite. Tá, bacana, é o que eu sempre fui apaixonado, apesar de ser clínico de equinos, sempre fui apaixonado. Mas falei, mas peraí, aí você esbarra no tamanho de propriedade, gasto maior com mão de obra, e isso... Estrutura física. Exatamente, vocês viram aí a estrutura minha, bem enxuta, eu não conseguiria tirar leite naquela estrutura para você viver daquilo. Então eu vim estudando boi, cavalo. Eu sempre soube que não dá dinheiro para quem tem pouco para investir. Então aí fui estudando, búfalo, cabra. Opa, peraí. Isso aqui eu acho que eu consigo... Encaixa no meu projeto. Isso uns 5, 6 anos antes de iniciar esse projeto aqui. Aí comecei a estudar, pesquisar, ver viabilidade de tamanho de propriedade, de busca, necessidade de mão de obra, custo de investimento inicial. Então já vim me preparando, estudando para isso, até que chegou. Antes da pandemia, um pouco, eu comecei a fazer realmente um projeto. Vamos escrever o projeto, tem uma empresa de consultoria para apoiar, vamos começar a coisa certa. Veio a pandemia, esfriamos. Deu aquela esfriada. Com 2 meninos pequenos dentro de casa, uma recém-nascida, minha filha nasceu em fevereiro, fechou tudo em março. Meu filho mais velho tinha 1 ano e meio. E eu trabalhando de home office, minha esposa médica no hospital, não parou de trabalhar hora nenhuma. Então foi aquela loucura. Dando aquele respiro da pandemia, eu falei, não, eu preciso voltar o meu projeto, é o meu projeto de vida. E nisso eu já fui tirando um pouco, desacelerando a área comercial, já mudei de área, da área de grandes animais, passei para a área pet, que eu viajava um pouco menos, então já tinha os filhos, mais próximo. Já tinha filhos, mas conseguia ficar mais em casa. Então, o fim de semana eu conseguia vir mais aqui para poder tocar esse projeto. Beleza, feito o projeto, onde eu vou criar essas cabras? Aí eu comecei a procurar propriedades. Rodei grande região metropolitana, nada que agradava, até que um dia um amigo me falou, tem um amigo que tem um terreno que eu acho que encaixa no que você precisa. Vim despretensiosamente aqui, cheguei aqui, literalmente era tudo mato. Mato. É uma área, inclusive, com muita mata, essa região que você está aqui. Sim, né? Exatamente. Tem muita área preservada, muita área de pastagem que voltou. Acabou virando de novo a capoeira. A capoeira fechou, exatamente. Aí, quando eu pisei aqui a primeira vez, eu senti uma energia. Eu falei assim, acho que aqui é o lugar. Antes de conhecer os detalhes do terreno.
Aí fomos conversando, acertando, beleza. Agora eu estou com o terreno, agora vamos tocar o projeto. Aí começamos a desenhar o projeto, desenhar a estrutura, a quantidade de animais, ver a viabilidade, até que há um ano e 4 meses atrás, eu consegui me desvencilhar e me dedicar 100% Agora no projeto. a esse projeto, 100% de cabeça, imersão total. E aí, falando dessa história, essa linha do tempo, né? Nós estamos falando aí de praticamente 5 anos que você começou efetivamente a botar o projeto no papel e começar a executar. Agora tem menos de 1 ano, né? Que você está com os animais. Isso. Com os animais vai fazer 1 ano em julho, mas tem 1 ano já que eu estou estruturando para ter os animais. Exatamente. Nesse estudo que você fez, falando aqui de viabilidade econômica, né? Para sua tomada de decisão, né? Como é que foi esse desenho desse projeto? O que você está enxergando enquanto viabilidade econômica? Como é que você vê a atividade hoje da Caprinocultura de Elite para sua tomada de decisão? É até importante para quem está acompanhando a Expedição Bem Brasil, produtores que estão na atividade, ou iniciantes da atividade, ou aqueles que querem começar a atividade. Né? Como é que você fala da viabilidade econômica da atividade? Sempre, desde que eu comecei a pesquisar focado em cabra nesse projeto, eu vi muita viabilidade no projeto. Viabilidade econômica, logística para mim, mas a econômica eu sempre tive muita esperança. A gente sabe, é difícil, a dificuldade nossa é exatamente esse escoamento de produção, o boca a boca é muito importante, a dificuldade até você chegar na receita ideal para o seu queijo, mesmo que você pegue, tem a receitinha de bolo, mas claro, você achar o seu toque, o seu ponto do queijo, o seu ponto de sal, a sua textura de uma massa, isso para mim demanda ainda muito trabalho nesse demanda, e foi uma dificuldade que eu tive no início. Eu assumo que eu tive muita dificuldade nisso, mas a gente tem parceiros, tem a Patrícia da casa, que assim, eu sou um fã dela, me ajuda bastante, fiz curso com ela, eu preciso da ajuda. Patrícia, me socorre aqui. Então eu sempre busco muito apoio, eu tenho a humildade de buscar apoio, porque eu não tenho formação para isso. Sim, então eu estou me especializando, estou estudando. Como você mesmo falou, a sua área, mesmo sendo médico veterinário, a sua área sempre foi focada em equinos, né? Exatamente. Quer dizer, caprino completamente diferente, inclusive uma área que você está voltando agora os estudos para ela, porque é totalmente diferente. Exatamente, né? E cada vez me apaixono mais. A dificuldade existe, eu acredito que nessas suas andanças aí pelo estado, você vai escutar o mesmo gargalo, que é o apoio, a comercialização, a informação, até você conseguir a credibilidade de um empório ou de uma queijaria que nunca trabalhou com café, não tem procura, não tem isso, então você está lá martelando, tem que fazer um trabalho, fazendo a degustação. Né? Eu ainda estou chegando nesse ponto de entrar nos empórios, mas eu estou trabalhando o meu boca a boca. Ok. Bom, o projeto aqui, você está na fase inicial, menos de 1 ano com os animais implantados aqui na propriedade. É um projeto, né, que você vai dedicar tempo integral aqui na implantação do projeto. Falando aí, né, o nosso mineirês, onde eu estou, para onde que eu vou, qual que é a sua ideia aqui de projeto? Você pensa em dimensionar que tamanho de rebanho, produção de leite, qual que é a sua intenção aqui? A minha ideia aqui, eu fiz uma estrutura que eu comporto entre 80 e 84 animais. Isso o limite. Dentro da estrutura que está pronta. Da estrutura pronta. Até então, a ideia, eu não penso ainda em ampliação. Eu penso em melhorar o que eu tenho e aumentar o que eu tenho dentro do meu próprio rebanho. Perfeito. Então, eu fiz esse projeto, a ideia é trabalhar principalmente com queijo. Eu sou apaixonado com queijo, tanto como consumidor, como produtor. Eu sempre tive paixão pelo queijo. Perfeito. Eu sempre no interior, na minha família, eu sempre fazia queijo brincando. A gente tinha na fazenda da minha avó, tinha umas formas de madeira, de coraçãozinho, que a gente fazia o queijinho ali. Então, sempre tive a mão no queijo. Minha maior paixão era estar ralando o queijo, grosando o queijo, comer aquela rala ali, você colocar no café. Então, eu sou um entusiasta do queijo em si. Aí eu aprendi a gostar do queijo de cabra também. Eu falei, não, se eu vou mexer com cabra, eu tenho que conhecer. Então, eu comecei a visitar capris, em eventos, consumir o queijo de cabra. Com isso, eu criei o meu paladar e falei assim, eu saber como eu quero o meu queijo. À medida que eu consegui isso é até recente que eu consegui esse ponto, então eu quero cada vez mais aprimorar os meus queijos. Okay. Eu tenho um projeto meio inusitado, minha ideia, eu já tenho um queijo que eu estou trabalhando que vai chamar grotesco. Em alusão à grota da cabra, eu quero fazer um queijo com aparência feia, grotesca, porém muito saboroso. Um sabor que me remete muitas coisas da minha infância. Então, fazer um terroir, grota da cabra. Exatamente. E isso eu tô no caminho. Então, a minha ideia... Então, seu foco vai ser verticalizar a produção. Verticalizar a produção. Você vai trabalhar aqui a produção do leite na propriedade, e aqui na propriedade, você até mostrar pra gente aqui já os espaços que você está buscando fazer aqui futuramente a queijaria, quer dizer, verticalizar 100% da produção. Verticalizar. E a minha ideia é a seguinte, eu preciso dominar primeiro o terreiro da minha casa para dominar o mundo. Então eu quero conquistar o meu mercado em volta, eu tenho muitos condomínios aqui em volta, tem muitos sítios,
Então a gente tem muitos amigos que já estão cobrando, cadê o queijo, cadê o queijo? Então eu preciso conquistar essa clientela para eu saber o feedback deles, para eu poder começar até o tamanho do mercado e ver o passo a passo. Né, o meu futuro, se Deus quiser, eu quero ter um CISB. Eu quero trabalhar com CISB. Então, falando aí, nós vamos voltar para falar aqui de estrutura, de rebanho, mas aproveitando esse gancho então do mercado. Né? Você está aqui no município de Santa Luzia. Nós estamos aqui, embora cercado de mata, numa região muito bonita, mas você está cercado de cidades de grande porte, né? Nós estamos aqui, a própria capital, Belo Horizonte, está aqui pertinho aqui. Do centro de Belo Horizonte aqui, nós estamos a quantos quilômetros? Do centro de Belo Horizonte, da minha casa, que é próximo ao centro de Belo Horizonte, a porteira aqui são 53 quilômetros. Nós estamos dentro aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. É um mercado imenso a ser trabalhado, né? Quer dizer, essa sua estratégia de pensar a queijaria, pensar esses queijos autorais, né? Você trabalhar os queijos autorais, o seu foco de mercado vai ser exatamente essa região metropolitana. Começando a abraçar a metropolitana. Exatamente. E aí vem essa estratégia de você buscar os importes, fazer o boca a boca, trabalhar esse mercado. Criar degustação, participar de feiras. Eu estou buscando essa participação em feiras. A gente está trabalhando em cima do rótulo, tudo buscando para a gente poder ter um produto não só gostoso, com qualidade, mas também apresentável. Então, verticalizar 100% da produção, trabalhar produção de queijos aí de tipos diferentes de queijo, com esse terroir e essa queijo autoral, e buscar esse mercado da região metropolitana e efetivamente, à medida que for crescendo, cresce junto com o Capril. Exatamente. Ao mesmo tempo, a gente também não pode abandonar a venda de leite, porque a gente precisa de receita. A gente precisa de receita. Então, a intenção é queijo, mas a venda de leite ainda dá uma receita interessante para poder equilibrar. Para trabalhar os dois. Equilibrar o caixa ainda está um pouco difícil, não está claro. Mas pelo menos começar a entrar, começar a ter uma entrada para você poder trabalhar para chegar no equilíbrio e futuramente, né? Então trabalhar os dois, o leite fluido, buscando o mercado também aqui, que você também o fato de você estar numa região metropolitana, com a capital, Belo Horizonte, existe toda essa questão da utilização do leite também para quem tem alergia, ou quem precisa de um leite com a qualidade diferenciada, que é o caso do leite de cabra, que tem propriedades nutracêuticas, também é buscar esse mercado. Exatamente. Eu tenho alguns clientes do leite fluido que remetem meio e falam assim, nossa, eu fui criado no leite de cabra, eu não acho mais para comprar. Então é um mercado interessante que eu estou começando a explorar também. Buscar também esse mercado. As memórias afetivas. Nossa, eu fui criado no leite de cabra, nunca mais tomei. Não, vem cá, toma aqui, eu tenho leite, vamos. Faz a degustação, depois a gente faz a venda. Então aqui já remete uma situação sui generis aqui do Capril Grota da Cabra, porque por onde a gente tem passado com a expedição, os produtores, muitas vezes, em cidades do interior, em cidades menores, etc., têm exatamente essa dificuldade de ter acesso a esse mercado consumidor de maior porte. Você já entra com o Capril, com o mercado na sua porta aqui. É lógico que tem muita coisa para caminhar. O desafio é grande, né? Porque é um mercado já mais exigente, dependendo da região que você entra, né? Mas o mercado está aqui. Eu acho, pela opinião própria, estudos, conversa com muitas pessoas, né? Que é o seguinte, que o mercado está aqui, mas cada um constrói seu mercado. Com certeza. Eu sou da seguinte opinião, que eu gostaria de ter 30 vizinhos aqui criando cabra. Claro. Se a gente conseguir unir forças, criar... Eu sou meio utopista às vezes. Criar, às vezes, uma cooperativa que tem um produto próprio e cada um trabalha seu produto, mas destinar parte da sua produção para fazer um queijo X ou um leite em pó, que seja dessa cooperativa. Eu tenho esperança de um dia de a gente conseguir chegar... Eu associativismo e cooperativismo, eu também sou suspeito para falar que eu sou um cooperativista, associativista nato, gosto muito, entendo que, independente do tamanho das propriedades, o associativismo e cooperativismo ela é essencial, é fundamental, mas a possibilidade de juntar esse esforço é interessante, ainda mais para esse foco que você está querendo trabalhar. Todo mundo ganha, né? Bom, nós vamos falar aqui no próximo bloco exatamente da estrutura, voltando aqui para o Capril, falando de raça, de manejo nutricional e reprodutivo, é o que a gente vai estar tratando no próximo bloco. Bom, Thiago, falando aqui desse trabalho que você está fazendo aqui no Capril Grota da Cabra, falando aqui agora de rebanho, né? A sua opção aqui foi pela raça Sunny. Sim. Né? Por que a raça Sunny? Qual foi a sua opção pela raça Sunny, focada aqui na produção de leite? Eu pesquisei bastante, com o pessoal da consultoria também, nós chegamos a uma conclusão que seria um rebanho, para mim, principalmente aprendizado, mais fácil de lidar, com uma produção bem interessante, animais resistentes, e eu também pretendo trabalhar muito com turismo rural aqui. Então o animal branquinho, o cabritinho branquinho também é um atrativo maior para crianças, e também a produção e a resistência do animal. Foi pontos principais. É um fato interessante, eu fiz essa pergunta para você propositadamente, que é um fato interessante da expedição, que por onde a gente passou com a expedição, nós estamos aí completando hoje aqui 96 visitas aqui com a expedição, a gente tem tido a oportunidade de ver dentro da caprinocultura a raça Sunny praticamente ela predomina, né? Nós temos produtores trabalhando aí
alpina britânica, a parte da alpina, trabalhando aí também a anglo-nubiana, Toggenburg, etc. Mas, de modo geral, a Sunny 85-90% predomina, né? Por essas características que você colocou, em termos de persistência de lactação, Sim. produtividade média por animal, né? E também por essa facilidade do manejo de animais mais resistentes, enfim, quer dizer, tem toda já uma raça que foi trabalhada em função disso. Exatamente. Né? E a grosso modo também, até uma forma de brincadeira, eu até conversei, tive visitas aqui ontem, os tios meus vieram, a gente falando, uma tia minha comentou, se o animal suíço dá certo no Nordeste, por que não daria aqui comigo? Olhando para esse lado, até nisso a gente pensa fato, também, não deixa de ser uma brincadeira, mas também é um fato a se pensar. Né? Então o foco, e você vai procurar trabalhar, você falava com a gente há pouco, que você mesmo vai formar o seu rebanho. Sim, a intenção é essa. Genética de fora, trouxe os animais para começar o trabalho, e ao longo do tempo sua ideia é você ter a sua genética formada. Criar aqui. A minha genética Grota da Cabra. Qual que é o foco? O que você está pensando em termos de produção média por animal, persistência de lactação? Você já tem alguma coisa desenhada ou você vai Eu vou começar a desenhar a partir dessa minha primeira lactação, ver a experiência que eu adquiri, o que eu preciso melhorar. Então, a partir, quando eu emprenhar o meu lote de cabras que já vieram adultas e minhas novilhas, aí eu começo a desenhar essa parte do projeto. E aí, falando aqui de reprodução, né, até para quem está nos acompanhando a expedição, é uma coisa que a gente sempre tem falado na caprinocultura e ovinocultura, que é o ciclo de produção, que é mais rápido, né? Uhum. Você pega para você que está acostumado aí na equicultura, né? Quer dizer, o tempo de gestação de uma égua, né? O tempo que você leva para deixar uma potra no ponto de cruza de novo, etc. Quando você compara o ciclo reprodutivo da cabra com outros ciclos de animais, quer dizer, é muito rápido, né? Exatamente. Então você, em pouco tempo, você consegue ter um rebanho formado da sua característica. Você fala principalmente em puberdade de fêmeas, né? A gente comparando com outros animais, vaca, com égua, no início foi assustador para mim. Foi assustador, assim, a velocidade que você consegue formar um rebanho trazendo para a experiência de grandes animais. Uhum. Você tem que trazer a maioria dos animais de fora, você não consegue fechar esse plantel tanto. Então é uma coisa que me motivou mais também a tentar fechar a minha genética. Quer dizer, dentro dessa sua ideia, dessa sua estratégia então, de formar o próprio rebanho, em breve nós vamos ter aí genética Grota da Cabra disponível no mercado também. Se Deus quiser. Seu foco lá na frente? Também, porque a comercialização de machos é uma realidade que a gente precisa ter. Uhum. Ou que seja o consumo, o abate, ou a doação. Então, os meus primeiros machos que nasceram aqui, eu comercializei na região. No entorno já pré-conhecidos, exatamente para tentar fortalecer a cadeia. Então, eu tive 4 machos nascidos. De 9 nascimentos, 4 machos, então minha média foi até boa. Bom também, que mais que você está retendo. Exatamente, então 2 ficaram aqui na região e 2 foi para um amigo mais do interior, mais para a região do Jequitinhonha. Então, e a ideia com o tempo é você trabalhar essa genética para começar a ter referência também aqui. Ser referência também em genética, a ideia tanto em fêmea quanto reprodutor. Quer dizer, aliar a produção de queijo, leite fluido e também trabalhar material genético para comercialização. Também. No futuro, como essa velocidade de reprodução é muito maior, então não é um futuro tão distante, é uma realidade mais próxima do que eu imaginava quando eu comecei a estudar a atividade. E falando ainda em reprodução, né, a similaridade em relação à questão do cio, né, a sazonalidade do cio, também na equinocultura, assim como na caprinocultura, você tem um período do ano em que tanto égua quanto cabra tem uma menor incidência de cio. No caso da caprinocultura, você pode trabalhar em protocolos. Sim. Com essa sua experiência, acredita que trazer essa experiência da equinocultura para a caprinocultura vai facilitar o seu trabalho? Talvez sim, talvez não. Porque do princípio eu falava, vou trabalhar com inseminação. Só que a gente começa a estudar e ver que a inseminação não é tão prática, tão utilizada, e resultados também são bem diferentes da experiência com grandes animais. Então eu já fiz uma mudança. Mas essa experiência de trazer genética bodes de fora para formar o nosso plantel, tá buscando os melhores criatórios, parcerias com bodes, com genética, essa é uma realidade que eu quero buscar. A minha opção de não ter bodes aqui nesse início é para isso, para eu tentar conseguir a melhor variedade genética possível para formar esse meu plantel. Lógico que vai ser um trabalho de seleção também. Sim, claro. Então, alguns animais vão ser descartados, que não vão se enquadrar nesse perfil que eu vou criar daqui para frente, mas a intenção é tentar absorver o máximo possível de animais nesse início. Perfeito. E aí, falando ainda desse manejo, né, a parte de sanidade, você está aí no início da implantação da atividade, embora médico veterinário atuando numa outra área, como é que é trazer também esse conhecimento da sanidade, né, com o calendário vacinal, né, com os protocolos necessários da propriedade, como é que você vê essa questão da sanidade e como médico veterinário, né, a importância do manejo sanitário?
Assim, o manejo sanitário é tudo. Principalmente a gente falando que a gente trabalha com alimento, que é o nosso produto final, né? Então a gente tem que ter a higiene desde da confecção do alimento dos animais até o processo final, o ciclo completo dessa cadeia. A questão de vacinas, tudo, eu tive que desconstruir tudo na minha mente. É totalmente diferente. Tem que vacinar. Não tem que vacinar nessa época. Não vacina assim, não vacina assado. O protocolo é assim, mas como? Isso não é possível. Aí a gente vai estudar, vai conversar com os parceiros, com as pessoas, a gente vê, não, realmente é uma realidade totalmente diferente. E é importante essa sua experiência, quer dizer, embora, né, você tenha a formação de medicina veterinária, mas para cada espécie é um protocolo, para cada espécie é um formato, quer dizer... a gente aprende que realmente é cada macaco no seu lugar. A gente não adianta, na universidade, tanto na zootecnia quanto na veterinária, a gente, de certa forma, é generalista, né? Sim, você vai especializar para aquela atividade exatamente quando você foca em cima daquilo. E aí é necessidade contínua de aprendizado. Né? Exatamente. É um estudo contínuo. Eu voltei a estudar. Depois de anos de formado, mudança de carreira, eu voltei a estudar, lendo artigos, ou que seja uma conversa, uma troca de ideias, um grupo de troca de experiências. Então eu tento absorver o máximo possível ali e tentar aplicar. Não adianta só absorver e não aplicar. E ainda falando, né, nós falamos aí da questão da reprodução, manejo sanitário, e vem uma parte extremamente importante, não menos importante que as demais, mas extremamente importante também, que é a questão da nutrição, né? E a gente sabe que a cabra, ela tem, né, uma exigência nutricional, principalmente a cabra em lactação, porque ela tem um metabolismo mais acelerado. Sim. É um animal de pequeno porte, comparado, por exemplo, com uma vaca de 450, 500 quilos, que produz aí 30 litros de leite, por exemplo, uma cabra com 60 quilos produzindo 4, 5, 6 litros de leite. Então você percebe que é um animal de pequeno porte, mas com um metabolismo extremamente eficiente nessa conversão. Sim. Como é que é esse desafio do manejo nutricional, pensando aqui na implantação do capril na propriedade? Também foi outra desconstrução na minha mente por isso, porque o que a gente sempre tira na minha cabeça, além de que mata a cabra é verme, é que cabra come qualquer coisa, e onde você põe uma vaca, você põe 8 cabras. Se colocar, você coloca espaço físico, realmente. Mas a nutrição é totalmente diferente, a exigência é diferente. Esse é um discurso comum de a gente ouvir, né? Isso aí, desde a faculdade até... Hoje em dia a gente vai, não, mas você está fazendo comida, gastando, mas cabra come qualquer coisa. Não, come qualquer coisa, mas não tem coisa boa para comer. Exatamente. Né? Então até esses paradigmas que tinha no início, foi fácil de aceitar, porque eu sou muito aberto à mudança, isso tudo a gente vê que é necessário. Mas quando você conversa com as pessoas, você vê que ainda existe muito isso. Aquela ideia de que o animal é tranquilo. Várias coisas a gente enfrenta no dia a dia. É que cabra come qualquer coisa e que o leite de cabra tem gosto de bode. Isso também a gente está quebrando cada vez mais. Quebrar esse paradigma. Exatamente. Então, por que você não comer um queijo bom ou não beber um leite bom de cabra? Aí é onde eu entro com o meu produto também, tentando fazer degustação. Com certeza. Agora, ainda na parte nutricional, né, existe hoje, né, a gente sabe, trabalhando tanto na ovinocultura quanto na caprinocultura, que o custo de produção hoje, 60% a 70% do custo de produção está na nutrição. Sim. E a gente sabe que a sanidade e a reprodução estão diretamente ligados à nutrição. Quer dizer, e aí vem esse grande desafio de, antes de sermos pecuaristas, sermos produtor de alimento. Né? Exatamente. Quer dizer, então, dentro da sua estratégia, como é que você está pensando isso aqui, de trabalhar custo de produção, mas ao mesmo tempo ter qualidade de volumoso em especial para ter essa produção da raça escolhida, no caso a Sunny aqui? Sim, aqui a gente está fazendo, principalmente nessa época de chuva, a gente fez um trabalho intenso na produção de alimentos. Nós tínhamos uma capineira, formamos uma mais próxima do capril, que foi mostrado nos vídeos, que está em... Tive a oportunidade de visitar, que está em fase de crescimento. Agora a gente vai fazer a parte da capina, a primeira adubação de cobertura, e ela tem a facilidade de irrigar por causa da minha topografia aqui. Então ela vai ser uma capineira irrigada e na porta do capril, de capiaçu. Então eu vou ter muito volume, vou ter muita massa de comida. A intenção é trabalhar tanto o verde, in natura, no coxo, e preparando a silagem para seca. E nisso a gente vai ajustando a dieta para as categorias. Então a gente vai entrar com o nutricionista, o zootecnista nessa hora é imprescindível para isso, claro. Né? A gente calcular a dieta para ver o que a gente vai precisar adicionar, a quantidade de ração, o tipo de ração, ou junto com essa silagem vai ter que usar alguma polpa, alguma coisa para poder fechar essa dieta para fazer a dieta total balanceada, exatamente para cada categoria. A gente aqui vai trabalhar com todas as categorias. E você optou aqui na propriedade, a gente teve a oportunidade de ver já a sua formação de piquetes aqui, né? Sim. Então você vai ter também parte dos animais ou parte do rebanho em determinado período
a pasto em determinado período no sistema estabulado, no sistema semi-intensivo. Uhum. E aí vem outro desafio, que é a verminose, né? Você trabalhar o controle da verminose sabendo que 5% está no animal, 95% está na pastagem. Exatamente. Como é que está essa estratégia? O que você pensa aí? Porque você está implantando agora, que é um desafio. Exatamente. Agora eu estou começando a montar o meu calendário vacinal, de vermifugação. Até os dois nossos piquetes, que está aqui do nosso lado, a escolha do capim Gigs, inclusive por isso. Ele tem um índice menor de verminose do que o Tifton. Okay. Eu estava entre o Tifton e o Gigs, eu optei por isso e pela facilidade que eu tinha de conseguir essas mudas de Gigs. Então, uma das escolhas, fato de escolher o Gigs também foi nesse sentido. Então, a partir de agora, a gente vai fazer o nosso calendário, que a gente vai começar a trabalhar a questão da vermifugação mais a fio. E a sua intenção é trabalhar as categorias separadas também na questão nutricional? Por exemplo, a cabra, como falamos aqui, não a cabra em lactação, a exigência nutricional é totalmente diferente. Quer dizer, esse lote, por exemplo, você vai trabalhar 100% estabulado ou mesmo assim esse lote vai a pasto? Não, esse lote também vai a pasto. Hoje a gente já faz assim, tivemos um resultado muito bom. A gente vê a diminuição de estresse dos animais, aumento do leite, pelo capim também, né, o valor proteico bem alto. Então a intenção é a gente manter. Então a gente vai separar também os piquetes das categorias. Okay. Hoje o que eu faço? As cabras em lactação, elas são soltas de manhã nos piquetes, elas têm a ração do meio-dia, comem a ração do meio-dia, aí eu desço com as novilhas, que ficam todas no piquete e depois sobem todas juntas. Eu conseguindo, fazendo os piquetes da parte de cima e loteando esses meus aqui, diminuindo as áreas, eu vou conseguir ter um piquete para cada. Lotes diferentes. Que eu consigo dar a ração certa para o animal certo, eu não preciso descer em horas diferentes, mas solta todo junto, mas cada um vai para o seu piquete e cada um recebe a sua dieta, caso necessário, no piquete. Então, um sistema semi-intensivo aqui para todas as categorias. A ideia é essa. Vai trabalhar em todas elas. Sim. Mexendo aqui. Sim. Vamos falando aqui da manejo nutricional, manejo reprodutivo, também falamos aqui da questão sanitária, né? E nós vamos voltar no próximo bloco aqui falando exatamente da estratégia do pensamento de futuro aqui, Capriu Grota da Cabra, município de Santa Luzia. Estamos aqui com o criador Thiago Lisboa. Bom, Thiago, Capriu Grota da Cabra, né? Dentro do seu projeto, que a gente pode falar que já é um estilo de vida, né? Uma opção que você teve aqui de trazer a caprinocultura para sua vida, dentro daquilo que você contava para a gente aqui no início, que é estar próximo da família, mas ter uma atividade que te permita fazer todo um trabalho econômico, de desenvolvimento de uma atividade. Como é que você vê aqui o Capriu Grota da Cabra daqui a alguns anos? Quer dizer, qual que é a sua perspectiva aqui de futuro, pensando aqui na estrutura do Capriu, desse seu projeto? As expectativas são as melhores possíveis. Se a gente não tivesse essa expectativa, a gente não estaria aqui, né? Tivesse planos. Mas a minha intenção é estabilizar o meu rebanho, é o foco, estabilizar um rebanho, qualidade genética, qualidade de produção, fixar a marca. Então a gente está na criação da marca, da queijaria, dos queijos, ter pelo menos um queijo referenciado. Não, o Capriu é famoso por aquele famoso modo de dizer, né? Sim, claro. Por aquele queijo. Não, esse queijo aqui eu sei que o Grota da Cabra faz essa referência. É referência em pelo menos um queijo. Claro. A gente precisa fazer o Boursin. Sim. O doce de leite, eu estou ajustando a receita, mas eu quero fazer um doce de leite. Sou apaixonado com doce de leite, então a gente não pode abrir mão do Boursin, por exemplo, claro, que é um queijo de entrada, né, para cabra. Então, um queijo interessante para degustação, para quem não conhece o queijo, provar. Mas eu quero ter um queijo autoral meu. Sinceramente, nesse momento, não almejo concursos, medalhas, eu quero isso mais para frente. Nesse momento, eu quero mesmo fixar minha marca, fixar minha genética, cada vez mais trabalhar para o bem-estar da minha equipe, dos meus animais, do meu grupo de apoio, minha família aqui, que assim, eu sou extremamente grato por ter esse apoio, pais, tios, minha esposa principalmente. Todo mundo envolvido e te apoiando. Todo mundo está diretamente envolvido, está dando suporte. São loucos que compraram a minha loucura, sabe? Assim, eu brinco assim. Está todo mundo no mesmo hospício. Não, sem eles eu não estaria aqui. Sem eles eu não estaria aqui. Até meus tios que estavam aqui ontem, a gente estava lembrando como a gente chegou aqui desbravando. Como eu cheguei, aquela brincadeira. Quando eu vim aqui era tudo mato e realmente era. Então quando a gente para e senta, o Reginaldo, que é meu braço direito aqui, a gente vai dizer, Reginaldo, você lembra no passado como é que isso aqui estava? Olha o que a gente tem. Hoje a gente tem cabra aqui. Quando chegou as cabras, a gente ficava admirado. Nossa, as nossas cabras chegaram. Como é que tá, quanto que nós ralamos para chegar nesse ponto e quanto que a gente ainda tem para ralar. Então, você tocou num ponto interessante aqui, né? E que a gente tem falado muito, a importância da gente ter colaboradores comprometidos com a atividade, né? Quer dizer, você tem aqui hoje o Reginaldo, a gente pode ver lá o trabalho dele lá no Capriu, a ordenha, o cuidado com os animais, a facilidade, que quem já tinha, ele tem experiência já com gado de leite, trazendo agora, né, aqui para a caprinocultura.
né? Como é que você enxerga essa questão do colaborador no seu projeto aqui? Né? É tudo. É tudo. Sem essa equipe, sem o Reginaldo aqui, sem o colaborador, meu projeto não teria saído do papel. Se não fosse o apoio familiar, dos amigos, tanto o apoio, seja ele financeiro, seja ele uma palavra de incentivo, e a mão na massa aqui, que eu não teria saído ainda do papel. Eu estaria ainda sonhando. É aquela ideia que sonha junto, realiza. Eu ia falar esse tema. Meu pai me falou essa frase. O primeiro agradecimento público que eu fiz ao meu pai, meus filhos que me ajudam, ele falou essa frase que ficou gravada para mim, sabe? Nunca fez tão sentido quanto nesses últimos meses aqui dentro do Capril. Vive isso. Não, a gente estou vivendo essa frase a cada dia, a cada projeto, a cada loucura que às vezes um manda mensagem, eu estou pensando em fazer isso, nossa, eu também estava pensando, será que vai dar certo? Vamos tentar pôr em prática. Então, assim, sem essa equipe, seja trabalhando aqui, ou seja no apoio por trás, olha, hoje eu não posso, vai, busca os meninos na escola para mim, porque eu estou agarrado, eu tenho um compromisso, a minha esposa, hoje eu vou ter que sair cedinho, você fica com os meninos, aguenta aí um fim de semana. Então, assim, é uma luta, dizer, não só a luta aqui, mas tem claro, porque tem todo o envolvimento, né? Os bastidores também, se não fosse o meu apoio familiar, amigos, jamais eu teria saído do papel. E aí, falando em desafios, né? O que para você, em que pese você ter a sua formação profissional na medicina veterinária, o que tem sido, você também está recente na atividade, o que você está enxergando como o maior desafio na implantação da caprinocultura leiteira? O desafio primeiro, que quando a gente começa a estudar e conversar, ou qualquer pessoa que está ou querendo entrar na atividade, é a comercialização. Esse você vê como o principal desafio a ser trabalhado? Também. Apoio dos órgãos públicos também, eu acho que a gente precisa muito. Acho que até essa expedição vem para poder alinhavar opiniões isoladas que você está conseguindo juntar, trazer essa opinião para ter uma única voz. A intenção é dar essa visibilidade e provocar políticas públicas. Né? Exatamente. Trabalhar isso. Quando a gente começou aqui, procurei alguns órgãos, não sou especialista nisso, não posso, empurra daqui, empurra dali, mas na cara da coragem a gente foi. Mas eu acho que tendo esse apoio, esse respaldo, seja com qualquer tipo, seja em políticas públicas, seja um incentivo, seja o que for, eu acho que é válido. Porque o que vier de fomento ajuda a atividade. Qualquer atividade, seja ela já estabelecida, claro, já com respaldo, já é válido. Imagina na caprinocultura, que é de Minas Gerais, que é muito estabelecida, mas precisa de união e ter uma única voz. Você teve a oportunidade de visitar, né? Você falava com a gente que visitou Capriz, conversou com produtores, essa troca de ideia, troca de experiência. O que você viu? Qual foi o sentimento que você trouxe dessas visitas que você fez, nos criadores que você teve a oportunidade de conversar, né? O que te trouxe aí desse sentimento, o que você pôde ver aí? Principalmente, são pessoas apaixonadas pelo que fazem. Apaixonadas, você vê paixão, você vê quando ele fala de um animal, ele mostra um queijo, você degusta um queijo, são pessoas apaixonadas, famílias apaixonadas. A maioria você vê que tem uma família no negócio. É verdade. Não é simplesmente uma pessoa, uma empresa, não é um CNPJ, tem muitos CPFs ali trabalhando junto. Então por isso eu sempre procurei levar minha família junto. Meus filhos são apaixonados com animais, são apaixonados com Capril. Meu filho de 5 anos dá mais notícia das coisas do que eu. Ele é meu gerente aqui, é o patrãozinho. Então a primeira coisa que me chamou a atenção, mesmo ouvindo as reclamações, as lamúrias, os desafios, são pessoas apaixonadas. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos apaixonados pelo que eu faço. E esse é um fato, você toca num ponto que a gente tem falado sempre isso aqui, né, nas visitas da expedição, ou nas mensagens que a gente procura trazer, que antes de ter efetivamente atividade econômica, é a paixão que colocou todo mundo no processo e que mantém muito das atividades. E o que mantém. Porque os desafios são permanentes. Né? Exatamente. Então essa paixão de fato, a vontade de criar, e a docilidade que é trabalhar com os animais, com a cabra, etc. Então, quer dizer, traz aquilo que é uma injeção de ânimo todo dia. Né? Todo dia, às vezes sai cedo de casa, ou tem que passar, resolver alguma coisa, chego aqui, amanhã que eu entro na porteira, meu mundo é outro mundo para mim, eu desligo aqui, eu ainda tenho a graça de não ter sinal de celular, mas ao mesmo tempo faz falta, mas é um momento que eu não preocupo com o celular. Será que chegou mensagem? Será que fulano me ligou? Você tá focado. Eu sei aqui, que né? Como ninguém vai me achar aqui, eu sei que minha mente está 100% tá focado. A gente passa perrengues por isso, lógico, a gente precisa dessa, mas... E, Thiago, você toca no assunto seguinte, a atividade, para quem você já teve também em outro lado comercial da história, né? Essa viagem o tempo todo, correndo e tal,
Quando a gente está envolvido em muita coisa, em trabalhos diferentes do que na atividade rural, você fica com a mente cansada. Aqui é o contrário, né? A gente cansa o físico, mas a mente já está em dia. Eu sempre falo isso, a gente cansa o corpo, mas aqui a terapia da alma não tem preço, né? E todo mundo que chega nessa grota aqui, que a gente está numa grota, a gente está num vale, por isso o nome do Capril, fala que o lugar aqui, que o sossego é que chama atenção. Então aqui eu tenho... Aliado à cabra. Eu tenho um lugarzinho de paz, que eu faço o que eu gosto, tenho meus problemas, tem dia que a gente bate cabeça na parede, claro. Temos um caminho muito árduo para frente, principalmente agora que chegamos na fase de comercialização, mas hoje eu falo que eu sou feliz com o que eu faço. Isso é importante. Foi uma escolha muito feliz, com todas as dificuldades, às vezes dá momento, não vou largar tudo, mas você para, respira, mas eu estou sendo feliz aqui. Isso é importante. É muito importante a gente fazer o que gosta, né? Fazer o que nos dá prazer. A mola propulsora aqui. E você tocava com a gente aqui, né? Falando aqui, chegando aqui para o final da nossa conversa, mas não deixando de tocar no assunto, até pela proximidade, pela sua localização geográfica aqui, você também tem aqui um projeto de futuro, que está um pouco mais lá na frente, até em função da implantação que está no início, mas é trabalhar o turismo rural. Sim. Né? Quer dizer, como é que você está enxergando isso aqui no projeto? Qual que é a ideia? O que você pensa de trabalhar o turismo rural? Né? O que você viu que o turismo rural cabe no seu negócio aqui? A ideia do turismo rural surgiu a partir do momento que eu comecei a fazer as visitas nos capris, que eu aproveitava esse turismo rural para conhecer o capril, conhecer o manejo, conversar, conhecer pessoas, que eu não conhecia ninguém praticamente na área, um ou outro criador. Então serviu para eu fazer o meu network, eu ver na prática o que era um capril comercial, que a gente, um sítio tinha 3 cabrinhas ali, não era nada comercial. Né? Então eu pude ver o negócio girando, conhecer queijos, degustar e principalmente observar como era feito essa visitação, desde a recepção das pessoas, o conteúdo, a parte dos animais, conhecer onde é feita a comida, ver a rotina da alimentação, amamentar os cabritinhos. Então isso para mim foi um laboratório muito importante. E você entende que isso vai encaixar aqui no projeto em função dessa... Isso já está incluído no meu projeto. Desde dentro da concepção. Está no radar, já está. Aqui a gente tem uma área de mata muito grande, a gente tem um rio, a gente está próximo do rio Taquaraçu aqui, a casa aqui fica a 70 metros do rio. A gente tem um córrego, a gente tem uma trilha aqui que a gente chama de Trilha das Frutas, onde a gente atravessa no meio de uma mata, um bambuzal, uma mata, onde a gente tem jambo, jabuticaba, goiaba, muitas frutas. A gente passa onde é a nossa captação de água e sai na nossa área de pastagem e de capineira também. Então, com um passeio, a gente consegue conhecer todo o ciclo da propriedade. E tem a parte de degustação de queijos, uma parte que você pode servir um almoço, um tiragosto, onde a gente consegue introduzir os nossos produtos, queijos, carnes, coisas da propriedade. Aqui a gente tem ontem surgiu a ideia que a gente já está alimentando ela, que já foi incluída no projeto, que é a produção de mel. A gente tem uma mata nativa aqui muito interessante, para abelhas nativas também sem ferrão, então vai ser incluído o mel. Do rol já foi surgida a ideia, onde já estamos começando a trabalhar para isso. Então em breve a gente vai ter o mel também para juntar com as nossas receitas, as nossas recepções. Então o turismo rural para mim aqui, eu trato ele não como um negócio que vai trazer renda da visita, mas conhecimento de produtos, o network, produtos, né? Você comercializar exatamente, os produtos, né? A degustação, o conhecimento, saber, nossa, é assim que é feito o queijo, a cabra, não tem o gosto que me falaram que tem. Exato. Então, quebrar os paradigmas, aumentar que a pessoa conhece. Exatamente, né? É aumentar network, é aplicar o marketing. Então é um caminho que a gente está trabalhando para ele também. E é interessante o turismo rural, em especial você aqui com a sua localização geográfica, a gente vê assim que o cidadão urbano, do modo geral, principalmente essa juventude que está aí hoje, não tem ideia de onde vem o alimento, né? Quer dizer, quem entra no supermercado acha que o leite nasce na caixinha, né? Acha que a fruta nasce lá na lagoa. Quer dizer, conhecer a produção, conhecer o processo de produção, os animais, a ordenha, todo o manejo reprodutivo, sanitário, né, nutricional, quer dizer, você está envolvido com aquilo. Sim. E saber que aquele produto, ter todo aquele processo de produção para chegar no produto final, tem um atrativo tão interessante. Com certeza, conhecer a cadeia e também crianças. Imagina uma criança, vem um fim de semana aqui, chegar na escola, contar para os amigos, olha, eu dei comida para uma cabra, olha, eu vi fazendo um queijo, eu vi, vai uma disciplina, alguma coisa, não, eu sei, eu fui no
num criatório de cabras que ele escolhia. O capim passava, fazia dessa forma, eu acompanhei, eu fiz, eu tenho fotos. Isso Dá para colocar biologia, química, matemática. com certeza, eu quero trazer visitações escolares aqui, é uma coisa minha que eu quero, para poder auxiliar no ensino mesmo, Claro. uma visitação. A gente está aqui bem próximo, a gente está a 15 quilômetros da cidade de Santa Luzia, então a gente está a 15 quilômetros de Jabuticatubas. Então a gente trazer escolas, visitações escolares, passar uma manhã aqui com a gente, conhecer, às vezes a professora quer dar uma aula, alguma coisa de campo, a gente está de portas abertas para esse projeto. Aliás, isso tudo dentro do projeto Capricultura. O que a gente puder agregar. É a cabra e o que vai agregar em torno dela. Exatamente, e aqui também a gente tem, conversando com o pessoal da consultoria, a gente tem vontade de fazer um circuito, porque aqui a gente está próximo a uma das entradas da Serra do Cipó. Em Jabuticatuba você tem São José da Serra, você está numa dos acessos da Serra do Cipó. Então a gente quer criar o circuito Serra do Cipó. Então imagina, você fazer um circuito e as pessoas, esse fim de semana eu vou nesse capim, eu vou no outro, eu estou na Serra do Cipó, eu vou passar por lá, eu vou pegar um queijo, vou pegar um mel, vou ter um vinho, a gente tem um criador de ovinos bem próximo aqui, vou pegar um iogurte de ovelha, vou pegar alguma coisa para poder passar criar uma rota de turismo. Uma rota de turismo desse processo. Usando o mote da Serra do Cipó, que está muito próximo aqui da gente. E próximo do centro urbano, né, com a capital BH está aqui coladinho. Né? Uma hora e 10 do centro de BH. Perfeito. Tiago, nós vamos caminhando aí para o final da nossa visita aqui, Capri Grota da Cabra, município de Santa Luzia, com o médico veterinário Tiago Lisboa. Tiago, eu queria, né, antes da gente encerrar, que você pudesse deixar aqui a sua mensagem, né, para quem acompanha a Expedição Meu Brasil, para quem está aí com a gente no dia a dia, fica à vontade. Bom, Luciano, eu queria agradecer a visita, Um prazer. a atenção. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo assim é fundamental importância para alimentar, fomentar essa cadeia que precisa de amparo, precisa de união, precisa de voz, nós precisamos ser ouvidos e precisamos trabalhar em equipe, em conjunto, Claro. Cooperativismo. A gente tem grandes produtores, pequenos produtores que têm a mesma vontade de um grande produtor, que às vezes ele acha porque ele tem 5, 6 cabras, ele não é um produtor de cabra. Por que não? Por que não agregar? Por que não? Porque eu, igual eu falei, que troca de genética. Então acho que esse trabalho que você está fazendo assim, é admirável. Tamo junto. Muito satisfeito, muito feliz de receber vocês aqui. Nós aqui agradecemos a oportunidade de estar mostrando mais um projeto da Capricultura. Eu queria deixar uma mensagem de acreditem nos seus sonhos. Um dia ele pode virar realidade. A custo de muito suor, muito sacrifício, mas é verdade. Aliás, o único lugar que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Exatamente. E aqui a gente tem trabalhado bastante para cada vez realizar mais o sonho desse louco aqui, que conseguiu trazer mais loucos para a loucura dele. Somos todos na mesma loucura, né? Exatamente. Exatamente. Tiago, obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço. E quem quiser fazer contato aqui com o Capri Grota da Cabra, telefone de contato, tem aí o Instagram. Sim, a gente tem o Instagram, @Capril Grota da Cabra, tudo junto minúsculo. E o telefone de contato é meu celular. Se puder passar aqui, é 31 99667 7655. Então quem está acompanhando a Expedição Meu Brasil, segue o link, né, tanto aí do Instagram quanto o telefone de contato aqui do Tiago Lisboa, Capri Grota da Cabra, no município de Santa Luzia. Tiago, obrigado mais uma vez. Prazer. Obrigado pela visita. Passando por aqui, venha nos visitar. E você que está acompanhando a Expedição Meu Brasil, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho para receber essas e outras novidades do dia a dia da Expedição Meu Brasil. E nos acompanhe também na página do Instagram e do Facebook, para você ver essa e tantas outras histórias que nós estamos mostrando no Brasil afora. Forte abraço, te espero lá.